Opa! Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, bom dia para você aqui na Band News FM, falando aí das palmeiras imperiais na Tijuca. Mas temos palmeiras imperiais em tantos outros pontos do Rio de Janeiro, né, professor? Aquela região da Rua Paissandu, aquela região do Jardim Botânico e outras áreas onde elas se transformaram em pontos de referência também de suas regiões, né? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Carlos. Bom, as palmeiras imperiais, elas foram introduzidas no Brasil ainda na época de D. João, já que ele as trouxe das Ilhas Maurício, né? Na verdade, foram roubadas do Jardim Botânico de lá. Foram plantadas, a primeira delas foi a Palma Mater, plantada do Jardim Botânico. Em 1820, a Palma Mater floresceu, das sementes se fez o primeiro renque, que é o que está no Jardim Botânico. De início, o governo controlava as sementes de palmeira, mas com o tempo o pessoal subornava os escravos e naquela época tinha muito suborno dentro do serviço público aqui no Rio de Janeiro. E o governo controlava a semente, professor? Controlava as sementes, era um monopólio. A gente evoluiu um pouco, foi monopólio da semente. Deve ter ainda hoje, sabia? Ah, com certeza. Mas no final das contas, todo mundo tinha seu renque de palmeira em frente, o Barão de Nova Friburgo botou no jardim dele, depois o próprio paisagista Glasiou colocou nas praças do Rio. Aliás, essas foram plantadas pelo Glasiou, já há 150 anos, o ouvinte está certo. Quanto à igreja de São Francisco Xavier, um dos mais venerandos templos do Rio de Janeiro, foi erguido pelo próprio padre José de Anchieta em 1577, 20 anos após a morte do santo, de São Francisco Xavier. A igreja original foi demolida e reconstruída várias vezes. Em 1869 estava podre, caindo aos pedaços, quando passou por ela o Duque de Caxias, que morava ali perto, numa casa que eu cheguei a conhecer e que foi criminosamente demolida em 1980. Ele viu aquela igreja caindo aos pedaços e mandou reconstruir do próprio soldo, do próprio dinheiro. E chamou o arquiteto Bittencourt da Silva, que fez uma fachada neoclássica, e mandou o paisagista Glasiou colocar aquelas palmeiras em frente. Na verdade, a igreja ficava no centro de um parque. Tinha até entrada esse parque, era uma coisa assim muito bonita. Mas com as reformas que o local sofreu, abertura de metrô e tudo mais, praticamente só resta antiga da igreja a fachada. O corpo todo já foi reconstruído já no século XX e tudo mais. A igreja tem várias joias do seu interior, entre os quais o santo original do século XVII, tem uma Nossa Senhora das Dores doada pela imperatriz Teresa Cristina Maria, tem um pedaço do osso do São Francisco Xavier, e tem, dentre as curiosidades do livro de registro, está lá um dos filhos de Dom Pedro com a Marquesa de Santos, que nenhum padre queria registrar. Ele entrou dentro da igreja, chegou para o padre assim, vai registrar, nem que seja por ordem imperial, e registrou o garoto lá, um dos 30 que ele teve aí com as mulheres pelo caminho. Então tá lá a filha e isso causou na época uma certa comoção. Agora é uma pena, porque a Palmeira estava com 150 anos, tudo bem, a média de vida delas é essa mesmo, 150 a 200 anos, mas se repõe, né? Na Rua Paissandu foram repostas, em outros lugares elas foram repostas. Antigamente o Canal do Mangue possuía lindos renques de palmeira plantados pelo Glasiou também em 1869. O jardim do Largo do Machado também tem as palmeiras plantadas pelo Glasiou em 1869, ainda sobrevivem algumas. Palmeiras e figueiras, aliás, um casamento que não deu muito certo. E no Museu da República você os tem. O próprio Jardim Botânico ainda está lá, com as palmeiras de 1842 ainda em pé. São impressionantes. É uma coisa que é cuidado, né? O famoso cuidado com o passado. Nós estamos perdendo tantos marcos culturais, particularmente na Zona Norte. Perdemos o Museu Nacional, o Museu do Primeiro Reinado está fechado, ameaçando desabar. E isso era um bem cultural que tinha que ser cuidado, tinha que ser bem tratado. E é uma coisa simples. Talvez por não chamar tanto a atenção, não esteja sendo cuidado. Ou então porque não exige um investimento de bilhões de dólares captados do exterior.
Exatamente. E também é o que você disse, né, professor? É parte da nossa memória, né? A gente vai perdendo as referências, né, da cidade. Isso é muito ruim. O que tiver que preservar, o que der para preservar, tem que ser mantido mesmo diante de esforços aí. Professor, por falar em referência do Rio de Janeiro, vamos falar talvez de uma das maiores, principalmente do turista estrangeiro. A Avenida Atlântica, a Orla de Copacabana, inaugurada em 5 de outubro de 1908, professor. Exatamente. E ela, quando inaugurada, ainda curtinha, né, professor? Depois veio essa que a gente hoje se acostumou, antes do aterro, né, professor? Ela era tão pequena que ela só tinha 4 metros. Na verdade, quem criou essa avenida foi o Pereira Passos. Pereira Passos queria transformar Copacabana num bairro digno do nome, né? Tava difícil esse bairro deslanchar, porque as pessoas tinham medo do ar salitrado do mar, que diziam que fazia mal à saúde. Pra você ter uma ideia, quando se inaugurou o Copacabana Palace, Jorginho Guille contava que as mulheres iam com o rosto coberto para evitar o ar salitrado do mar. Olha que besteira. Então, mas o Pereira Passos conseguiu que muitos moradores que moravam na Nossa Senhora de Copacabana doassem os fundos dos seus terrenos para se abrir essa avenida. E ela era inicialmente uma avenida só para ter um acessozinho à praia. Então ela tinha 4 metros de largura, não tinha calçada bonita de pedra portuguesa, não tinha nada. Em 1911, o prefeito Bento Ribeiro Carneiro Monteiro, o nome dele rimava, ele resolveu ampliar a avenida, que só tinha 4 metros, inaugurada em 1908, em outubro. E, aliás, em outubro, outra avenida faz aniversário, precisa ser lembrada porque está sendo destruída, a Niemeyer. Linda avenida. Mas, seja como for, ela foi ampliada, ficou com 19 metros, a obra terminou com polo de fronteira, aí sim ganhou as calçadas em pedras portuguesas, do qual quem tem mais de 50 anos deve se lembrar, porque ela durou até 1969. 1969. Nesse ano, resolveu-se fazer a duplicação, que era um projeto do Lúcio Costa, que foi ampliado pelo engenheiro Raimundo de Paula Soares, e ela ganhou as dimensões atuais, foi feito um grande aterro, foi construído um interceptor oceânico que passa pela pista central, e na ocasião fez-se uma besteira que hoje não dá mais para desfazer. Não se aproveitou a antiga Avenida Atlântica, que seria importante para acesso aos prédios. Resolveu-se fazer um mega calçadão, que, verdade seja dita, se tornou um marco referencial de Copacabana, uma importante área de lazer, mas que aliviaria o trânsito. No Flamengo se fez isso, preservou-se a velha beira-mar, não se fez um calçadão, e essa via hoje serve de acesso aos prédios, desafogando as vias principais. Mas mesmo assim ficou lindo, que com aquele mosaico feito pelo Burle Marx, ficou uma avenida única no mundo, é o maior mosaico do planeta, com quase 5 quilômetros de extensão. E o Burle Marx dizia que ele fez o projeto bonitinho no papel, tal, chegou na hora, mudava tudo. Então, praticamente, se você for procurar o projeto do desenho dele, não existe. Originalmente, o desenho da Atlântica era aquele desenho em ondas que veio de Portugal, chamava-se lá Mar Alto, e simboliza o encontro das águas do Rio Tejo com o Oceano Atlântico. Mas aí o Burle Marx acrescentou um desenho abstrato e botou a cor vermelha, já que só tinha preto e branco, para simbolizar as 3 etnias que formam o povo brasileiro, o negro, o branco e o índio. E realmente é um cartão postal da cidade. Esse eu garanto que se algum prefeito maluco tentar mexer, vai se levantar a cidade. Tornou-se uma espécie de tambor da Zona Sul, de palco de manifestações, de exibição hedonística de corpos, né? Aliás, nenhum país cuida tanto do corpo, da aparência, como o carioca, né, para andar em Copacabana. Também um grande passeador de cachorro, dos 60 mil cães que moram em Copacabana, maior concentração de cachorro do Brasil, exceto alguns, bom, deixa pra lá, não vou falar aqui. Aliás, entrou lá em casa agora a casa é dele, estou morando na casa do cachorro, mas seja como for, a Atlântica é um grande referencial do Rio de Janeiro, é cartão postal, é conhecida no mundo inteiro. Quando se mostra uma foto da Atlântica, ela não se confunde com nenhuma outra avenida. Então, é como o Pão de Açúcar, é como o Corcovado, tornou-se um dos símbolos do Rio e merece ser preservado, assim como as palmeiras da Igreja de São Francisco Xavier.
Verdade, professor. Vamos lá, são 11h08. Passeios, próximos passeios Bom, para os ouvintes. o próximo daqui a 2 dias nós vamos fazer Copacabana Art Deco, saindo da rua Ronald Carvalho 55. É um passeio muito bonito. Vamos torcer para o tempo clarear ainda mais, parece que isso vai acontecer. Eu tenho um acordo bom com São Pedro. Depois, dia 19, tem o nosso passeio Band News Fluminense FM, saindo às 14 horas da porta do Mosteiro de São Bento. Lá em cima, né? Nós vamos visitar a igreja do Mosteiro, depois vamos à Praça Mauá e dali vamos pelo Boulevard Olímpico até a Praça 15. E dia 26, minha palestra às 11 horas na Capela da Princesa Isabel em São Cristóvão. Olha aí, mais um evento na Zona Norte sobre a Quinta da Boa Vista Imperial. Vai ser dia 26, sábado, às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, na Capela, que hoje é um restaurante, dentro da Quinta da Boa Vista, próximo do estacionamento, perto do zoológico, perto daquilo tudo. Uma pena que ocorreu com o Museu Nacional, gostaria de fazer um passeio no Museu Nacional, mas isso vai ficar para depois de 2022, pelo que eu estou sabendo. Se tudo der certo, né? Se não chover. Com sorte. Com sorte. Obrigado, professor. Até sexta-feira. Um abraço para você. Um abraço, mestre.